Capítulo 2. A mais poderosa arma do líder, o poder da visão. Você não tem de ser cínico para se sentir um pouco cético quando alguém começa a falar sobre mudar o mundo. Mesmo que você concorde que o mundo merece ser restaurado em alguns pontos essenciais, provavelmente considera insignificantes as possibilidades de tais mudanças. Mas quando Deus alimenta um sonho e um líder se torna motivado, bem, quem sabe o que pode acontecer? Por exemplo, em 1774, um líder chamado John Adams audaciosamente anunciou sua visão de uma nova nação, uma união de 13 estados independentes do parlamento e do rei da Inglaterra. Contra todas as probabilidades, suas palavras se tornaram realidade. Em menos de 2 anos após a declaração profética, nasciam os Estados Unidos da América. Em 1789, William Wilberforce posicionou-se perante o parlamento britânico e eloquentemente clamou pelo dia em que homens, mulheres e crianças não fossem mais comprados e vendidos como animais de carga. A cada ano, nos 18 anos seguintes, seu projeto de lei foi derrotado, mas ele não desistia da incansável campanha contra a escravidão. Até que, finalmente, em 1833, 4 dias antes da sua morte, o parlamento aprovou um projeto de lei abolindo completamente a escravidão. No fim do século XVIII, dois irmãos, Wilbur e Willie Wiggs, anunciaram que a era das máquinas voadoras havia chegado. Seguiram-se 10 anos de experiências decepcionantes, mas em 17 de dezembro de 1903, os irmãos Wiggs fizeram história quando seu pequeno biplano decolou em uma praia em Kitty Worth, na Carolina do Norte. A era das viagens aéreas havia nascido. No início do século XX, um dinâmico industrial chamado Henry Ford pôs-se à frente de seu reduzido grupo de empregados e jurou que tornaria o transporte automobilístico acessível à típica família americana. A nação riu em alta voz, mas apenas 50 anos depois, milhões de automóveis Ford modelo T haviam sido adquiridos e vendidos a um preço de $290 cada. Na década de 1940, um jovem evangelista chamado Billy Graham teve um sonho revolucionário. Ele e alguns companheiros imaginaram estádios lotados, onde pessoas distantes de Deus poderiam ouvir a proclamação do Evangelho. Desde aquele ano, 210 milhões de pessoas ouviram Billy Graham pregar ao vivo, enquanto mais de 1 milhão ouviram o Dr. Graham apresentar o Evangelho pela televisão ou pelo rádio. E quem pode esquecer de 1963? O Dr. Martin Luther King Jr., em pé nos degraus do Memorial de Lincoln em Washington, D.C., descreveu um mundo sem preconceito, ódio ou racismo. Eu tenho o sonho de que meus 4 filhos vão um dia viver em uma nação na qual não serão julgados pela cor da pele, mas pelo teor do seu caráter. Embora o Dr. King tenha sido cruelmente assassinado, seu sonho permanece vivo. Quase 40 anos depois, a sua paixão guia os Estados Unidos enquanto caem as barreiras raciais, ainda que não tão rapidamente quanto a maioria gostaria. 10 anos mais tarde, o Dr. Gilbert Wilkerson posicionou-se diante de uma classe universitária e sonhou com a edificação de uma igreja vencedora. Houve certa vez uma igreja. 27 anos depois, os poucos de nós que iniciaram a Willow Creek
ainda choram como crianças quando relembram o poder daquelas palavras. Não é exagero dizer que tudo o que vemos hoje na Willow Creek e em milhares de outras igrejas da Associação Willow ao redor do mundo foi inspirado por suas palavras apaixonadas. Examine uma lista como essa, e mesmo o cético enxergará que líderes inspirados realmente podem mudar seus mundos. Então, não perca tempo questionando a viabilidade de mudar o mundo. Em vez disso, faça uma pergunta muito mais relevante: o que todos esses líderes tinham em comum? Visão. A mais poderosa arma para a transformação do mundo. O que eles tinham em comum era uma ideia irresistível: visualizar, e é a própria evidência da liderança. Tire de um líder a capacidade de visualizar seu ideal e ele morrerá. A visão é o combustível que faz o líder continuar. É a energia que cria a ação. É o fogo que acende a paixão dos fiéis. É o chamado nítido que mantém os esforços concentrados anos após anos, década após década, com as pessoas servindo a Deus de modo perseverante e abnegado. Provérbios 29:18 diz: quando não há visão, o povo não tem freio. Bíblia de Jerusalém. Ele não pode se concentrar, não pode alcançar qualquer objetivo, não pode seguir seu sonho. Uma tradução mais antiga diz: não havendo profecia, o povo se corrompe. Já vi isso acontecer. Sem visão, o povo perde a vitalidade que o faz se sentir vivo. Não estou dizendo que tudo que uma igreja precisa seja de um líder visionário. Quando uma igreja local perde seu alento ou sofre uma baixa no seu moral, apela para seus pastores, seus artistas e para os membros dela que possuem o dom da misericórdia, em busca de uma nova onda de ânimo. Quando a igreja precisa de organização e ordem, vira-se para as pessoas com o dom da administração e diz: dê um jeito nessa confusão. Quando precisa ser edificada, apela para as pessoas com o dom do ensino. Mas quando uma igreja precisa de uma visão confiável que a faça avançar em direção ao reino de Deus e honrá-lo, ela se virá para seus líderes. Isso ocorre porque Deus põe no arsenal do líder a poderosa arma ofensiva chamada visão. O objetivo desse capítulo é desvendar as complexidades da visão, de forma que nós, líderes, possamos aprender a desencadear esse poder em nossas igrejas. É nesse ponto que o mundo começa a mudar. Como um líder recebe uma visão? Primeiro, vamos definir visão. Assim como você, já ouvi dezenas de definições. A melhor definição, contudo, é esta: visão é uma imagem do futuro que produz paixão. Para Henry Ford, esta era uma imagem em que havia um modelo T estacionado na garagem particular de cada açougueiro, padeiro ou fabricante de candelabros. Para o Dr. Martin Luther King Jr., a imagem do futuro era uma em que duas crianças, uma branca e uma negra, brincassem em um balanço sem se darem conta da cor da pele uma da outra. O Dr. Billy Graham imaginou milhares de pessoas decididas a aceitar a Cristo enquanto o coro cantava Tal Como Sou. Para cada uma dessas pessoas, sua imagem do futuro fez seu coração bater mais rápido e sua mente disparar. Qual imagem produz esse efeito em você? É a imagem de crianças famintas sendo alimentadas e protegidas em um ambiente seguro? É a imagem de desabrigados que acham refúgio ou de mulheres violentadas que acham um lugar seguro? Pessoas confusas achando a fé? Orientar pessoas na busca de significativas oportunidades no ministério?
O pensamento de pessoas solitárias, integrando-se socialmente em pequenos grupos, ou artistas, finalmente usando seus dons divinos no ministério da igreja, dão um nó na sua garganta? Creio que existem imagens apaixonantes tanto quanto existem líderes. Eu nasci para isso. Quando Deus finalmente traz objetividade de visão para a vida de um líder, tudo muda. Os dominós começam a cair. Eis a sequência típica dos acontecimentos. Primeiro, o líder recebe a visão, vê aquela imagem de um futuro transformado que faz seu pulso acelerar. Receber a visão será consequência da leitura da Bíblia ou de ouvir uma interessante história de transformação de vida. Será o resultado de encarar-se a necessidade de conquistar o coração de alguém. Deve chegar como se tivesse vindo diretamente de Deus. Entretanto, é mais provável que se tenha essa visão ao testemunhar ou experimentar uma obra de Deus que já esteja sendo realizada por outra pessoa. Observar essa forma de ministério dispara uma resposta interna que simplesmente não pode ser ignorada. Sem hesitação, o líder diz: creio que poderia dar a minha vida por isso. Acho que talvez tenha nascido para isso. Às vezes, uma visão vem com uma epifania, toda de uma vez, banguê, está lá. Algumas vezes vai se revelando pouco a pouco, em um longo período, como um confuso quebra-cabeça que um dia faz sentido, mas em algum momento específico, um líder passa a compreender claramente a visão que Deus tem para ele ou ela. Então, quase imediatamente, vem o sentimento da visão. Lembre-se de nossa definição inicial. Visão é uma imagem do futuro que produz paixão. O que torna uma visão tão poderosa não é somente uma imagem do futuro, é a energia, é a paixão que ela provoca no fundo do coração de alguém. Esse nível de energia ou paixão deve ser experimentado para ser completamente compreendida. Há quase 30 anos, enquanto o Dr. Bizelkian difundia sua visão de vida sobre uma comunidade que funcionasse segundo preceitos bíblicos, experimentei uma emoção de tal intensidade como nunca antes em minha vida. Algumas vezes sentia vontade de aplaudir desvairadamente e outras vezes sentia vontade de chorar inconsolavelmente. Às vezes sentia vontade de me levantar em frente dos meus colegas e gritar: "Ei, todo mundo, é isso aí! Vocês vocês não veem, vocês não conseguem sentir?" A igreja local é a esperança do mundo. É a entidade redentora, ordenada por Deus, da qual depende o destino de todo o mundo. Então, cancelem os planos que fizeram para suas carreiras. Façam algo de importante como sua única vida. Renunciem a ela por Cristo e por sua igreja. Passaram-se décadas, mas os sentimentos por trás daquelas palavras são tão vívidas para mim hoje como eram naquela classe da universidade. E ainda hoje, se você puser um monitor cardíaco em meu peito, quando alguém estiver falando sobre a beleza, o poder ou o potencial da igreja, ele fará barulhos. Estalará até sair fumaça, sinalizar perigo. Após todos esses anos, a paixão não desvaneceu. Pelo contrário, vem crescendo intensamente. Aprendi em primeira mão que as visões dadas por Deus trazem uma poderosa energia e causam um impacto duradouro. Basta deixar-me ir à igreja local. Recentemente, um pastor da associação Willow Creek, no Canadá, convidou-me para falar no 10º aniversário da sua igreja. Eu me senti honrado e aceitei o convite. Na noite do evento, logo antes da minha vez de falar, uma mulher subiu ao púlpito para contar sua história. Ela contou que havia passado a maior parte dos seus anos longe de Deus. A jornada da sua vida havia sido marcada pela desilusão, pela imoralidade e pela destruição.
Então ela disse: mas alguém me convidou para vir a esta igreja e eu me senti aceita aqui, de forma que continuei vindo. Os cultos eram tão criativos e os sermões tão envolventes que eu não podia deixar de escutá-los. Então eu ouvi o evangelho e aprendi que era amada, apesar da minha rebeldia e do meu pecado. Daí ela nos contou sobre sua experiência de salvação, seu crescimento espiritual e o desenvolvimento de seu dom. Quando ela se sentou, eu estava transtornado. Sua experiência de uma radical transformação de vida era um reflexo perfeito da retumbante imagem que eu carregava em meu coração há tantos anos. Procurei por ela logo após o culto. Eu não estava apenas com os olhos rasos de lágrimas. Enquanto agradecia por aquelas palavras, meu coração bradava: você representa o objetivo de toda a minha vida. Eu teria dado tudo o que sou e tudo o que tenho para ouvir uma história como a sua. Algumas semanas mais tarde, recebi uma ligação de uma congregação que sonhava em comprar um terreno. Eles já haviam escolhido, só precisavam de dinheiro para pagar por ele. Inspirado por sua visão e entusiasmo, aceitei discursar em um jantar de arrecadação de fundos. Durante a primeira parte do programa, membros da igreja pegavam o microfone e falavam sobre o que a sua igreja significava para eles. Depois disso, a congregação se reuniu para contar e orar, louvando a Deus e pedindo sua bênção e orientação para o prosseguimento de seu projeto de construção. Conforme eu via, ia me lembrando das aventuras que vivíamos nos primeiros dias da Willow, quando sonhávamos em comprar um terreno e construir nossa primeira igreja. Quando chegou minha hora de falar, senti o Espírito Santo me dizendo para esquecer meu roteiro. Então desfiz-me das anotações e passei os 20 minutos seguintes tão somente desafiando as pessoas. Dê sua vida a isso. Implorei a eles: dê todo o dinheiro que você puder. Dê toda a ajuda que você puder. Olhe o máximo que você puder. Dê tudo o que você tiver para dar, porque toda a eternidade você olhará para trás e ficará feliz por tê-lo feito. Não sei como explicar a profundidade do sentimento despertado em mim pelo milagre contínuo das igrejas que funcionam conforme o exemplo de Atos 2. Perdi a conta de quantas vezes caí de joelhos após um evento na Willow ou em qualquer outra parte e disse a Deus: nada mais tem esse efeito sobre mim. Com certeza, nasci para isso. Você pode ver como a visão e a paixão são indissoluvelmente acopladas à vida de um líder? Quando Deus lhe der uma visão, você saberá, verá claramente e sentirá profundamente. A paixão de um líder é contagiante. Os líderes não são os únicos estimulados pela paixão de suas visões. Os fiéis se alimentam disso. Sempre que ouço um líder comunicar uma visão sincera, apaixonada e para a honra de Deus, sou revitalizado, queira ou não. Recentemente, no encerramento de um congresso de artes da Willow Creek, Nancy Bridge, nossa diretora de programação criativa, apresentou sua visão para um público de artistas que estava reunido. Ela os incitou apaixonadamente a usar seus dons e a desenvolver suas habilidades para promover a causa do reino de Deus. Lancem-se com seus talentos artísticos na igreja local. E ela disse: nada, esconda nada. Não sendo possível comparecer àquela reunião, assisti ao vídeo em meu escritório uma semana mais tarde. A clareza da visão da Nancy e a profundidade da sua paixão fizeram com que eu quisesse me juntar a eles. Precisei me segurar para não correr para casa e desencavar do sótão minha guitarra de 12 cordas. Felizmente, prevaleceu o bom senso. Nenhuma igreja se beneficiaria de minha contribuição musical.
O poder da visão é apaixonante e enorme. Os líderes jamais devem se defender da força dos sentimentos que acompanham as visões dadas por Deus. Deus concebeu líderes para experimentarem anseios, desejos e esforços profundamente e para expressá-los amplamente. E quando fazem, incentivam a outros, assumindo a responsabilidade. Como foi dito, os líderes, em primeiro lugar, recebem a visão, depois a sentem tão intensamente que motivam os outros. O próximo passo a ser dado é: os líderes devem assumir a responsabilidade pela visão, devem tomar posse dela. Em Atos 20 e 24, o apóstolo Paulo diz: Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. O que Paulo está dizendo? Acho que ele está dizendo: a partir do momento em que recebi a visão de Deus, cumpri-la tornou-se a mais urgente prioridade da minha vida. Quaisquer que fossem meus compromissos pessoais, pus de lado em prol das ordens recebidas de Deus. Paulo dedicou-se àquela visão tanto quanto qualquer líder o faria até sua morte. Quando Deus pede para os líderes colocarem de lado seus compromissos pessoais a fim de cumprir as visões que lhes foram dadas, ele sabe que jamais se arrependerão. Entretanto, algumas das mais apaixonantes visões oferecidas por Deus aos homens acabaram por enfraquecer, escolher e morrer. Por quê? Porque alguns líderes, de alguma forma, viram e assentiram, mas não tiveram coragem necessária para tomar posse ou realizá-lo. Ele ou ela falhou em perseverar. Por isso, a visão nunca se tornou realidade. Posso imaginar o que isso faz no coração de Deus. Visões não têm preço. São incumbências santas de Deus, que devem ser levadas a sério. Desperdiçar uma visão é um pecado impensável. Pense no que seria nosso mundo se Billy Graham tivesse dito: não, obrigado, Deus. A visão parece muito custosa. Eu gostaria de uma tarefa mais fácil. Imagine as vidas que jamais teriam sido transformadas se Charlie Colson, que iniciou o ministério Prison Fellowship, tivesse dito: por que deveria perder meu tempo com um bando de desajustados sociais e criminosos comuns que não tem nada a me oferecer? Prefiro me aplicar à prática da advocacia. Pense no que teria se perdido se Bob Pierce, o fundador da visão mundial, tivesse dito: deixe as crianças famintas morrerem de fome. O que pode um homem fazer, afinal de contas? Estremeço ao pensar no que minha vida teria sido se o Dr. Bilzekian tivesse ignorado a visão que lhe foi dada por Deus de transformar a mente e o coração de estudantes universitários ao desafiá-los a construir igrejas locais. Por favor, não se esqueça disso. Se Deus lhe deu uma visão do reino, se você a vê claramente e a sente profundamente, é melhor tomá-la sob sua responsabilidade. É melhor que você dê sua vida por ela. É por isso que Deus fez de você um líder. Esse é seu único chamado. É disso que eu e você, um dia, teremos de prestar contas. Maximizando a receptividade do líder. Tenho falado frequentemente com líderes que são frustrados em virtude da sua incapacidade para compreender claramente as visões que lhes foram dadas por Deus. Tenho comparado suas histórias com as de líderes que têm recebido claras visões de Deus e descobri uma série de condições do coração que parecem maximizar a sua capacidade de ouvir e receber uma visão de Deus. Por essa razão, quando falo como um líder que é hesitante ou pouco claro a respeito da sua visão, faço as seguintes perguntas: você tem se rendido suficientemente a Deus? Você tem pedido a Deus a revelação da visão que Ele tem para você?
Ou você tem pedido que ele abençoe um plano que já existe em seu coração? Devemos ir a Deus de mãos vazias e com o coração aberto e perguntar: qual é sua visão para a minha vida? Você tem jejuado? Você tem orado? Você tem se aquietado e esperado por Deus em solidão? Você tem eliminado a prática do pecado em sua vida? Você tem expurgado as distrações e o barulho ambiental que o impediriam de ouvir o que Deus tenta lhe dizer? Você tem lido avidamente? Tem viajado extensamente? Tem visitado diversos ministérios ao redor do mundo? Você tem se exposto a uma chuva de visões dadas por Deus a outras pessoas a ponto de ficar inspirado pela variedade de opções? Se não, vá logo. Veja o que Deus está fazendo. Receber uma visão de Deus é algo tão profundamente espiritual quanto profundamente prático. Envolve o trabalho interno e silencioso de preparar seu coração, e também o trabalho externo e vivaz de explorar e experimentar. Os líderes devem se dedicar totalmente, confiando que sua disciplina espiritual e seu trabalho árduo serão recompensados como uma visão pela qual se apaixonarão e que inspirará outros, incorporando uma visão para comunicá-la. Após um líder ter recebido uma visão, o próximo desafio é comunicá-la aos outros. Que diferença fará uma visão se um líder não ajudar outras pessoas a compreendê-la? Mas como? Qual a melhor forma de um líder comunicar uma visão? Por incorporá-la, personificá-la e vivê-la. O ex-presidente Jimmy Carter fazia isso tão bem como qualquer líder que já tenha tido uma visão. Após seu mandato como presidente dos Estados Unidos, ele buscou desesperadamente americanos que incorporassem sua visão de fornecer moradias de qualidade para pessoas de baixa renda. Mais que imediatamente, chocando o circuito de conferências, ele e sua esposa, Rosalind, abraçaram a causa e começaram a lutar pelo movimento Habitat for Humanity, Habitat para a Humanidade. Após incorporar sua visão por meses, durante os quais toda a nação o via defendendo sua causa no noticiário noturno, só então começou a dar palestras sobre isso. E as pessoas o ouviram. Como poderiam deixar de ouvir um homem que tinha calos nas mãos por viver a imagem que Deus havia posto em sua mente? Ao incorporar sua visão, Jimmy Carter também deixou claro que, mesmo que ninguém se juntasse a ele, ele tornaria sua visão realidade. Todos podemos comunicar nossa visão, mas mais eficientemente quando olhamos nos olhos dos amigos, familiares e outros seguidores em potencial e dizemos: estou dando minha vida pelo cumprimento dessa visão. Adoraria ter você para me ajudar. Mas mesmo sem você, vou fazer aquilo para o qual Deus me chamou. De um jeito ou de outro, farei essa visão se tornar realidade. É provavelmente por isso que amo aquela canção chamada Decidi Seguir Jesus. O segundo verso diz: ainda que ninguém venha comigo, eu ainda o seguirei. Quando canto essas palavras, canto de modo bastante intenso, quero expressá-las com todo o meu ser. Nos 27 anos, desde o início da Willow, funcionários, diretores, pastores, importantes líderes leigos e voluntários vêm e vão. Muitos se foram por causa de uma transição triste, mas inevitável, ditada por uma sociedade móvel. Outras partidas foram dolorosas e me tocaram fundo. Mas de qualquer forma, essas saídas me levaram aos momentos mais solitários da minha vida. Por quê? Porque perder grandes pessoas que partilhavam da minha visão sempre foi frustrante e desapontador. E algumas vezes, pura e simplesmente atemorizante. Como posso ir adiante com esse objetivo sem essa pessoa? Eu me perguntava. Mas já não faço essa pergunta. Após muitas noites de apreensão, voltei a uma posição lúcida a respeito desse assunto. Pela graça de Deus, estou absolutamente decidido a perseverar na visão que Deus me confiou.
Aconteça o que acontecer, não importa quem chegue ou vá embora, não deixarei a opinião dos outros afetar meu compromisso com o chamado de Deus para a minha vida. Se a Willow estiver estabelecendo recorde e eu estiver desfrutando de um entusiasmo, apoio, ou se a Willow estiver indo aos trancos e barrancos e eu acabar sozinho, ainda persistirei em alcançar minha visão. Ainda que ninguém venha comigo, eu ainda o seguirei. Fui chamado para essa visão, devo incorporá-la, eu devo. Trata-se de uma questão particular entre mim e Deus. Toda igreja, equipe ou organização necessita e merece uma encarnação divina da visão. Alguém cujos valores e compromissos pessoais personificam a visão. Corte-os e a visão se esvairá. Madre Teresa de Calcutá fez isso por suas ordens de freira. Viveu em favelas e embalou moribundos em seus braços até morrer. Se as pessoas quisessem saber do que tratava sua visão, teriam apenas de observá-la por um dia. Seu pessoal necessita que você exerça esse tipo de liderança. As pessoas da Willow precisam de mim para isso. Precisam me ver encarnar a visão. Precisam me ver vivê-la todos os dias, comunicando a visão pessoalmente. A segunda forma de transmitir uma visão por ordem de importância é a individual. Jesus frequentemente usava essa abordagem. Ele convidava seus discípulos a se unir a ele na visão do reino. Falava com eles individualmente. Então os olhava diretamente nos olhos e perguntava: Você deixará tudo para trás e se juntará a mim? Quando alguém me encarnou uma visão, se pôs de pé em um estacionamento, ou olha por cima da mesa de um restaurante, ou se senta na traseira de um caminhão e transite uma visão a outra pessoa, individualmente, cuidado. Há um tremendo poder nisso. Os mais eficientes líderes que já conheci se fixam nisso. Verifique suas agendas e verá registros de reuniões particulares no horário do café da manhã, almoço e jantar. Em tais encontros, líderes maduros explicam pessoalmente suas visões de forma cuidadosa e apaixonada. E então, corajosamente, convidam as pessoas a se juntar a eles. E é preciso ter coragem. Não é fácil fazer aquela que denomino grande pergunta. Todo líder conhece a dor de ver um respeitado amigo ou um colega desprezar seu sonho, ou questionar a validade da sua visão. Isso às vezes acontece até mesmo aos melhores líderes, e cada vez que acontece, eles se sentem rejeitados. Mas os líderes não podem deixar de perguntar: Fred, você vai nos ajudar? Sally, podemos usar a sua especialidade? Frank, precisamos de uma peça de equipamento que você poderia fornecer. Dan, adoraríamos que você se juntasse à nossa diretoria. Meire, preciso preencher uma importante posição administrativa e acho que você poderia assumi-la. Algumas vezes, nossa grande pergunta exige que uma pessoa troque uma lucrativa posição no mercado de trabalho por uma mal remunerada função ministerial, ou que se mude de uma cidade que ama, ou que aceite um desafio que põe à prova seus talentos muito além do que imaginam alcançar. Líderes precisam reconhecer o sacrifício envolvido. Sei que não estou pedindo pouco. Você poderia ao menos orar a respeito disso? Eu também orarei. Desse ponto em diante, a decisão está nas mãos de Deus e o líder deve estar disposto a confiar o resultado a Deus. Mas não devemos permitir que o medo de ouvir uma recusa nos impeça de perguntar. Comunicando a visão em público. O último passo na transmissão de uma visão é difundi-la publicamente, falar para a igreja toda, todo o ministério ou toda a equipe. É um desafio desanimador, pois força os líderes a expressar sua paixão de forma precisa,
Pode também ser angustiante, porque todo líder sabe que as palavras utilizadas podem ser recebidas negativamente. Ainda que seja bastante árduo enfrentar oposição em uma circunstância individual, é muito mais difícil quando se trata de um grupo, havendo até mesmo uma real possibilidade de cisão. É por isso que alguns líderes engasgam e decidem não assumir esse risco. Eles não emprestam suas palavras à visão. Eles não descrevem a imagem produzida pela paixão. Eles tomam a decisão de não correr qualquer risco e submetem ao status quo. Tudo para evitar uma possível mágoa. Como é trágico e covarde, devo adicionar. Todos perdem com uma visão da igreja, fica imprecisa. Todos pagam pela falta de coragem do líder. A importância do que acontece por trás dos bastidores. Deixe-me sugerir uma forma de reforçar a coragem de um líder e ainda trazer consenso antes de tornar pública uma visão. Primeiro, o líder reúne todos os que fazem parte da equipe que forma a liderança da igreja, os funcionários mais antigos, líderes leigos, pastores, diáconos e assim por diante. Então, ele ou ela diz ao grupo: nosso povo merece ser esclarecido a respeito da visão que Deus nos tem dado. Eles precisam conhecer o que vamos fazer e quais nossas intenções. Então vamos nos reunir pela manhã durante os próximos 8 sábados para buscarmos, unidos, sob a direção do Espírito Santo, compreender para onde Deus quer que esta igreja seja conduzida. Começaremos pelo estudo de Atos 2, pedindo a Deus que nos mostre as imagens, ideias e palavras que traduzam sua visão para esta igreja. Então, quando a apresentarmos publicamente, teremos um só coração e uma só mente, e com esperança, o resto da congregação comprará a ideia. Se algumas pessoas não corresponderem, podemos falar-lhes individualmente, dando-lhes tempo para pensar sobre as possíveis mudanças. Se, após isso, decidirem não se juntar a nós, confiaremos que existem outras igrejas onde poderão se sentir mais em casa. Mas vamos chegar a um consenso da liderança, de forma que possamos apresentar uma visão mais clara e firme possível. Vi centenas de igrejas ao redor do mundo trabalharem por meio desse processo. Embora exija maior investimento de tempo e energia, podendo haver alguma confusão ao longo do caminho, o benefício é enorme. Inevitavelmente chegará o dia em que todo o núcleo da liderança estará unido e esclarecido a respeito de sua visão. Naquele momento, o líder indicado poderá comunicar a visão para toda a congregação com paixão e poder. E se Deus verdadeiramente guiou o processo, a visão inflamará a igreja. As pessoas dirão: finalmente não estamos apenas dando voltas, temos um curso, um objetivo e estamos livres para ir unidos em direção a um futuro que honrará a Deus. Lembre-se do que importa, quem e quando. Deixe-me oferecer mais algumas dicas sobre a comunicação pública de uma visão. O quem importa. Quero dizer com isso que a escolha da pessoa certa para o discurso é muito importante. Na Willow Creek, somos totalmente comprometidos tanto com a equipe de liderança quanto com a de ensino. Mas quando temos de decidir quem ficará em frente à congregação da Willow na noite da visão para anunciar o que faremos e quais nossas intenções, não tiramos sorte entre nós. Acreditamos que essa tarefa é de responsabilidade daquele que é reconhecidamente o líder principal, a pessoa responsável pela supervisão da equipe, congregacional ou organizacional. Na Willow, esse papel é meu. Muitas vezes sugeri aos pastores e à equipe administrativa que deveríamos deixar que outra pessoa arcasse com essa responsabilidade. Mas não me deixem nem terminar de falar. Eles rapidamente me lembram: esse trabalho é seu, Bill.
Você é a pessoa que encarnou a visão desde o início. Você tem a paixão de que precisamos ver e ouvir e experimentar diversas vezes. A congregação precisa saber que você ainda está comprometido com esse sonho e ainda está disposto a arriscar seu tempo e energia por isso. O quem importa? A igreja deve refletir sobre isso e compreender completamente. O quando também importa. Segundo minhas experiências, existem pontos de partida, pontos a meio caminho e pontos finais na temporada de um ministério que quase exigem uma palestra sobre a visão da igreja. Nos Estados Unidos, e particularmente no meio oeste, a temporada do nosso ministério tende a ir de setembro até o Natal. Há um breve intervalo no Natal, quando as pessoas se concentram em suas famílias, viagens e atividades de férias. Mas então, normalmente, voltam a se avivar de janeiro ao fim de junho. Os meses de julho e agosto, principais meses de férias para os americanos, forçam um abrandamento natural do ímpeto ministerial. Então, com a nova temporada em mente, começa o ano ministerial com uma palestra sobre visão do início de setembro. Em janeiro, então, faço outra palestra sobre visão. Houve um janeiro em que fiz uma palestra sobre visão intitulada A Alma da Willow Creek. Ministrei em nossos cultos de fim de semana porque queria que todos, incluindo os visitantes, soubessem quem somos e para onde Deus está nos levando. Queria que tivesse um vislumbre da alma da Willow. As pessoas amaram. 2 semanas depois, em nossos cultos de meio de semana da nova comunidade, tivemos nossa habitual noite da visão, quando repassei a visão em mais detalhes. Quando me perguntam sobre a frequência com que devemos partilhar a visão publicamente, seja na igreja, seja em uma organização, normalmente lembro dos líderes que visão se perde. A maioria dos líderes imagina que uma vez que tenham suprido as pessoas com a visão, elas permanecerão conscientes para sempre. Mas isso simplesmente não é verdade. A visão pode ser perdida mesmo entre os melhores do novo povo. As exigências da vida do dia a dia fazem com que, aos poucos, a mente do povo se torne confusa, o empenho se esvaneça e o coração esfrie. Líderes eficientes estão sempre vigiando a perda da visão. Eles estão sempre prontos a repor a visão sempre que necessário. A maioria dos líderes, francamente, não difunde suficientemente a visão. Eles culpam os seguidores por um comprometimento falho, sem perceber que eles falharam em seu papel de divulgadores da visão. As pessoas precisam saber do principal. Mais um pequeno conselho sobre levar a visão a público: mantenha-a simples. O que estou dizendo poderá ser um pouco controverso, mas tenho pensado muito a respeito disso. Tem se escrito tanto nesses últimos tempos sobre as diferenças técnicas entre visão, missão e propósito, que alguns líderes se sentem obrigados a ter enunciados separados para cada um. Durante anos, também tentamos fazer essas distinções, mas, no fim, creio que isso produziu mais confusão do que clareza em nossa congregação. As pessoas diriam: qual a nossa visão? Ora, pensei que esse fosse o nosso propósito. Nossa missão não era essa. Eu desisto? Para evitar esse tipo de bagunça, os líderes devem se lembrar dessa simples regra. Quando o líder está pregando publicamente sobre a visão, o objetivo é ajudar as pessoas a conhecer, compreender e relembrar o principal. Chame visão, propósito, missão ou o que quer que seja. Mas é melhor que as pessoas possam ir embora dizendo: eu sei o principal. Na Willow Creek, o principal tem sempre sido transformar pessoas que não conhecem a Cristo em devotados seguidores. E não quero que ninguém na Willow venha a ficar confuso a respeito disso. Peter Drucker diz que o principal deve caber na frente de uma camiseta.
Isso significa que é melhor ser direto, é melhor que possa ser repetido, é melhor que seja o tipo de expressão que um leigo comum possa recitar de trás para frente sem problemas. Se for um parágrafo longo, provavelmente não poderá ser repetido. Tem de ser sucinto e de fácil memorização. É por esse motivo que temos nos firmado nessas palavras proferidas na metade da década de 1970. Transformar pessoas que não conhecem a Cristo em devotos seguidores. A visão aumenta a vitalidade e leva as pessoas a agir. Sintetizar um lema parece muito trabalhoso, não é mesmo? Talvez você esteja lendo esse livro e pensando consigo mesmo: se depois de todo esse esforço, algo seria realmente diferente. É uma pergunta justa. O que vai melhorar se eu for mais claro a respeito da nossa visão? Passamos a divulgá-la de forma mais convincente ao meu povo? Deixe-me pôr as coisas da seguinte forma. A maioria das igrejas está cheia de pessoas maravilhadas e de bom coração, certamente melhores do que alguns de nós líderes. Mas a vida tem uma forma de sugar-lhes o pique. Carreiras, filhos, responsabilidades e pressões financeiras combinam para sobrecarregá-las física e emocionalmente. Com o tempo, passam a considerar a vida cansativa. A última coisa que querem é acrescentar tarefas da igreja à sua lista de afazeres. Mas uma visão estimulante que honre a Deus pode mudar tudo isso. Vi tal coisa acontecer muitas vezes na Willow. Vi acontecer novamente há pouco tempo. Conheci um rapaz de 20 e poucos anos que me contou como sua vida havia se tornado monótona. Ele vinha nos visitar na Willow, mas nada havia prendido sua atenção. Então, ele ouviu nossa diretora do ministério infantil. Sua intenção. Então, ele ouviu a nossa diretora expressar sua visão sobre a missão para crianças. Ele ouviu seu discurso sobre a nobreza de servir e amar as crianças, levá-las a Cristo e então criá-las na fé. Ela desafiou as pessoas a dedicar a vida à educação e ao desenvolvimento das crianças. A visão que ela expôs sobre o valor das crianças fez esse jovem agir. Agora ele é um dedicado voluntário na Terra Prometida, nosso ministério dirigido às crianças. Deparei com ele um mês depois de nosso primeiro encontro e ele estava aceso como uma árvore de Natal. Ele descreveu as 8 crianças de seu pequeno grupo na Terra Prometida. Conhecia o nome e as famílias e a história delas. Sua vida agora estava longe de ser enfadonha. A mesma coisa aconteceu recentemente quando deparei com um casal no corredor do lado de fora do meu escritório. Eles disseram: temos vindo ao Willow durante anos, assistido, mas sem fazer algo mais. Então, ouvimos o diretor de pequenos grupos expor sua visão sobre o valor da comunidade e sobre o que significaria investir nossa vida em apacentar um pequeno grupo de pessoas. Eles ficaram tão motivados por aquela visão que passaram pelo treinamento para líderes de pequenos grupos, extremamente animados. Disseram: nossa vida agora gira em torno da liderança de nosso pequeno grupo. É a coisa mais importante e estimulante que fazemos. Esse é o poder da visão. Ela cria a energia que leva as pessoas a agir. Ela acende um fósforo no combustível que a maioria das pessoas tem no coração, ansiando para que seja aceso. Mas nós, líderes, devemos manter essa chama acesa em seu coração por meio da descrição de estimulantes ideias do reino. Mas, uma vez, a liderança é o único dom que traz essa faísca revigorante para a igreja. Precisamos, portanto, entender isso muito bem. A visão intensifica o sentimento de posse. O segundo benefício de uma eficiente exposição da visão é o aumento do sentimento de posse. Um de meus medos quanto à visão é o de que algum dia um de nossos líderes mais experientes, diretores, pastores e líderes leigos, ao ouvir sobre uma próxima noite na visão, vocês e diga: quem foi uma, foi a todas, mas
A verdade é que sempre que repasso a visão na Willow, além de novas vidas compreenderem, responderem e tomarem posse dela. O leal núcleo de pessoas sobre cujos ombros a Willow vem sendo carregada há tanto tempo, inevitavelmente será entusiasmática renovado. Veteranos frequentemente descem ao lugar onde fico após os cultos e dizem: inscreva-me para mais um ano. Pode contar comigo. Estou mais motivado pelo que fazemos juntos como igreja, como jamais estive antes. Nem quero pensar em perder qualquer parte da ação. Visualizar claramente, uma vez mais, aprofunda seu sentimento de posse. Recentemente, após uma palestra sobre a visão, um dos fundadores da Willow, um homem que tem visto e ouvido tudo, abordou-me e com seu dedo em meu peito avisou: Bill, eles terão de me tirar daqui em um caixão. Traduzindo, vou dedicar o restante da minha vida à visão desta igreja. Não vou a parte alguma. Não vou desanimar. Não vou desistir. Ficarei aqui até o fim. Você pode contar comigo. O engajamento como esse é um dos resultados de uma eficiente exposição da visão. A visão traz objetividade. O terceiro benefício da exposição da visão é que ela traz objetividade. Um claro anúncio do que é tratado em uma determinada igreja também oferece, consequentemente, uma clara exposição do que ela não trata. Em outras palavras, toda visão que é pregada envolve certas atividades essenciais, mas também exclui registro de outras atividades divergentes. Tais atividades excluídas podem ser intrinsecamente boas, mas se não forem relacionadas à visão específica de uma determinada igreja, continuar com elas será mais danoso que vantajoso. Nada neutraliza o potencial redentor de uma igreja mais rapidamente do que tentar ser tudo para todos. É impossível para qualquer igreja fazer tudo. Os líderes na Willow já foram interrogados inúmeras vezes sobre os motivos de jamais terem aberto uma escola cristã diurna. Nossa resposta tem sido a mesma desde o início. Nunca sentimos um estímulo de Deus para seguir por esse caminho. E se fosse o caso, teríamos sido capazes de nos concentrar intensamente na evangelização e no discipulado. Entretanto, seguimos claramente que esse não é o objetivo central da visão de Deus para nós. Uma visão nítida nos dá uma imagem tão irresistível do futuro que nos possibilita dizer: conhecemos nosso destino. Nada nos seduzirá para longe do caminho que nos leva até lá. Não seremos distraídos. Os líderes que percebem a importância de realizar a visão coletiva da sua igreja não pedirão desculpa ao dizer não a todo tipo de esforço conflitante. Por quê? Porque algum dia poderão ouvir essas palavras: você ficou firme na visão que dei a você. Não se desviou do assunto e alcançou o destino específico que eu tinha em mente para a sua igreja. Muito bem, parabéns. A visão facilita a sucessão na liderança. Então, os benefícios de uma visão claramente definida são maior vitalidade, aumento do sentimento de posse e mais objetividade. Sem querer ser mórbido, deixe-me mencionar apenas um último benefício de expormos uma nítida visão que a igreja, a diminuição do trauma de uma sucessão na liderança. Eu não serei o pastor presidente da Willow Creek para sempre. A taxa de mortalidade humana ainda flutua em torno de 100%. E duvido que serei exceção a essa estatística. Nem você, então devemos ambos compreender que um dos maiores presentes que podemos dar à nossa igreja é uma visão nítida, honrosa para Deus, que sobreviva a nós. Algum dia, os pastores da Willow Creek começarão a procurar o próximo pastor presidente. Tenho plena esperança de que eles, ao conversar com os candidatos, dirão: a Willow consiste nisso. Eis a imagem que produz paixão na Willow. Esta é a principal atribuição que Deus nos tem dado. Somos uma igreja absolutamente comprometida a transformar pessoas que não conhecem a Cristo em devotos seguidores.
somos unidos em torno dessa visão. Somos estimulados por ela. Ela é nossa e nos concentramos nela tão precisamente quanto um raio laser. Então, se a sua visão e a nossa combinarem, e se Deus o orientar a tornar-se nosso próximo pastor, tudo o que você terá a fazer é tomar posse, manter os foguetes acesos e divertir-se voando conosco para o futuro. Essa não seria uma forma maravilhosa de passar a batuta da liderança? Não estaríamos servindo adequadamente a noiva de Cristo se pudéssemos manter a visão até mesmo durante a transição da liderança? Mas o que ocorre na maioria das igrejas? A cada 4 ou 5 anos, a visão sofre um desvio de 90 graus quando chega um novo pastor. Membros antigos dessas igrejas sabem do fundo do coração que essa visão também passará. Nós não vamos seguir com essa visão. Provavelmente virá outros antes de compreendermos o que ela significa. Por que deveríamos nos preocupar em levá-la a sério? Eu já vi congregações inteiras assumir o compromisso de não se envolver por causa de pastores que vêm e vão, e visões instáveis. E não posso dizer que os culpo, mas não tem de ser desse jeito. Assim como uma visão bem definida traz maior vitalidade, aumenta o sentimento de posse e dá mais objetividade, ela também pode ajudar as igrejas a manter o ímpeto e a eficiência durante o difícil processo de transferência da liderança de uma equipe para a outra. Uma compreensão escrita no rosto. Há alguns anos, pedi que a equipe de vídeo filmasse parte da cerimônia de batismo em que fiéis adultos desciam as águas no lago pertencente à igreja. Com uma música escrita por um de nossos vocalistas como fundo musical, a equipe de vídeo criou um clipe de 3 minutos, que é a mais emocionante celebração de transformação de vida que já vi. Decidi apresentar o vídeo na festa de Natal de nossos pastores e diretores. Após um último jantar, levantei e me disse: Amigos, quero lhes agradecer por ter servido aqui por mais um ano. Quero que vocês compreendam quanto valorizo e amo todos vocês. Imaginei que o maior presente que poderia lhe dar nessa noite seria uma imagem do nosso principal objetivo. Assim, sentem-se e aproveitem o que vão assistir nos próximos minutos. Como já tinha visto o filme por diversas vezes durante o processo de edição, pude ter a liberdade de observar o rosto dos líderes mais experientes, aqueles homens e mulheres que carregaram pesadas responsabilidades por tantos anos com fidelidade extraordinária. Gostaria que você tivesse visto a energia, a alegria, a determinação e o sentimento de realização que transparecia na face deles. Creio que o coração formava um coro silencioso cantando: sim, isso é o principal para nós. Foi para isso que Deus nos chamou. Isso é o que queremos fazer pelo resto da vida. Quando o clipe terminou e olhamos para os nossos olhos rasos de lágrimas, apenas permanecemos lá, sentados por vários minutos em um silêncio delicioso. Havíamos sido renovados na visão de Deus para a nossa igreja. Era o tipo de momento para o qual a equipe da igreja vive, o tipo de momento que somente uma visão clara como o cristal pode produzir. Visão é a arma mais potente do arsenal de um líder. É o tipo de arma que desencadeia o poder da igreja.